Então, durante a leitura dos autos, né, quanto maior é o processo, mais longo ele é, maior são as nossas anotações e maior a necessidade da gente se organizar nessas anotações. Então, nesse exemplo aqui, né, do caso do Rogério, vou mostrar para vocês na prática como é que foi organizado todas essas nossas anotações, todas essas páginas em um caso fictício dentro do LogSeg. Então, tem algumas premissas aqui que a gente precisa entender. A primeira delas é que existem as páginas pai e as páginas filho, tá? Que é quando a gente trabalha com hierarquias. No caso aqui do caso do Rogério, né, eu tenho aqui algumas páginas, por exemplo, tá, quando a gente pega em pessoas. As pessoas aqui, eu não tenho nenhuma anotação na página da pessoa, a não ser aqui uma propriedade que é para definir o ícone dessa página. A forma como a gente faz isso é colocando esses dois pontos aqui, a propriedade e depois o valor, né, depois de dois pontos. Então isso proporciona a gente colocar um ícone para essa página e fica mais fácil, né, a visualização e identificação sobre o que significa, sobre o que é essa página. Então a gente vê esses ícones aqui do lado. No caso de pessoas, né, que é uma página ali que compõe outras páginas, né? A gente tem aqui pessoas, depois tem a página advogados e dentro da página de advogados tem outras páginas que é a página, por exemplo, da pessoa, no caso o André. Então isso facilita muito a visualização, por exemplo, aqui de quem são os advogados, quem são os envolvidos, os policiais, testemunhas. Então eu tenho aqui uma página que na verdade é um agrupamento de outras páginas, tá? Apenas para dar mais contexto nessas nossas anotações. E isso se repete, por exemplo, aqui em objetos, né? Então tem aqui uma página de objetos que na verdade é um agrupamento de objetos que foram mencionados ou objetos apreendidos durante esse processo, tá? Então aqui, por exemplo, a faca, né? A perícias, né? Eu tenho aqui todas as perícias que eu consegui levantar lendo os autos, né? Então tá, nesse caso aqui só tem um, que é o laudo pericial de DNA. Então o que a gente faz, tá? Uma recomendação. Obviamente isso aqui depende de cada caso, tá? Então de cada um. No caso do Rogério, nós colocamos para cada uma dessas páginas que na verdade são um agrupamento de outras páginas, um ícone. Então a gente tem aqui alguma delas e ao lado dela a gente favoritou. Então, a gente favoritou como? Vou fazer um exemplo, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, a página de relacionamento. O que é a página de relacionamento? Ela, na verdade, aqui é um agrupamento de outras páginas. Então é uma forma da gente listar aqui todas as nossas anotações, né? Onde a gente fala sobre o envolvimento entre as pessoas no processo, né? Então, por exemplo, quem que é irmão de quem é de quem é amigo de quem. E para fazer isso, a gente criou uma página relacionamento. Essa página relacionamento, aí eu tenho aqui, por exemplo, uma página da pessoa, vou pegar um exemplo aqui que é a Jéssica, né? Aí na Jéssica, no primeiro bloco da página Jéssica, eu coloquei aqui quem que é a Jéssica, que é a namorada de Antônio. E logo em seguida eu mencionei relacionamento. Quando eu faço isso, eu tô vinculando, né, a página da Jéssica com a página relacionamento. Com isso, eu tenho aqui em referências vinculadas todos os blocos que eu menciono a página relacionamento. E, obviamente, esses blocos são dentro da página da pessoa, logo no primeiro bloco, tá? Então eu consigo ver aqui de uma forma centralizada todos esses relacionamentos. Então tem que todo mundo, né? Quem que é o acusado, quem que é a vítima, a relação dele com as outras pessoas desse processo. E para fazer isso, né, pra gente colocar essa página aqui nos favoritos, né, eu posso vir aqui nos três pontinhos, adicionar os favoritos. Então a página passa a vir para cá na lateral, né, nos favoritos. Para colocar um ícone, então a gente já falou sobre isso, a gente coloca como ícone aqui. Nesse caso aqui, eu seleciono aqui um ícone. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, vamos pegar um ícone aqui que seja fácil, né, de identificação sobre o que se trata essa página, tá? Por exemplo, essa daqui. E com isso, né, se eu voltar aqui para outra página aqui, ela vai atualizar, então a gente tem aqui o relacionamento do nosso ícone, tá? Posso até, inclusive, modificar aqui onde que essa página fica, então, né? Além disso, eu tenho aqui todas as páginas, né? Obviamente, todas as páginas que eu já criei aqui, nessas nossas anotações, elas também são listadas aqui em todas as páginas, tá? Então a gente vê por aqui, ó, todas as páginas que já foram criadas dentro das nossas anotações. Então, qual que é a ideia, né? É a gente conseguir acessar a informação mais rápido e aquelas informações, né, que elas são mais acessadas, que são mais importantes durante a leitura dos autos, eu consigo favoritar essas páginas, né, e colocar elas aqui no lado esquerdo de forma que o acesso a elas, né, seja mais evidenciado, né? Então eu já tenho isso aqui já na lateral. Outro exemplo aqui, por exemplo, é a teses, né? Então eu tenho aqui algumas teses, né, durante a leitura dos autos, algumas teses que eu fui levantando e eu gostaria de refutar ou confirmar. Clicando aqui em teses, eu tenho aqui a minha página de teses, tenho aqui abaixo todas as páginas que são teses que eu gostaria de confirmar ou refutar e, obviamente, as referências a todas as teses durante a leitura dos meus autos também são listadas aqui em referências vinculadas. Então, eu espero que tenha mostrado um pouco como que é simples a organização e estruturação dessas nossas páginas dentro dos autos, tá? E como que isso facilita a busca dessa informação posteriormente. Então, se quiserem saber mais sobre essa ferramenta, na descrição do vídeo tem um link, né, sobre o curso explicando essa ferramenta e uma comunidade que a gente conversa mais sobre como é que usa o LogSeg para fazer as anotações jurídicas.